Nós temos uma extensão de rodovias de aproximadamente 1.700.000 quilômetros, uma bela extensão, né? Só que a maioria, turma, não tem pavimentação, tá? Só 12% desse total tem pavimentação. A maioria é de estradas municipais sem asfalto, estradas de terra. Quanto às rodovias estaduais, que a gente identifica pela sigla do estado, SP algum número, BA algum número, a MG algum número, a melhor malha rodoviária estadual está em São Paulo. Não que ela seja perfeita, mas é a melhor no conjunto. Quanto às rodovias federais, elas são consideradas as piores. Rodovia federal a gente identifica pela sigla BR. BR é algum número, né? Não que toda rodovia federal seja ruim ou péssima, mas a maioria é mal avaliada, tá? E temos também as rodovias privatizadas ou concessionadas, né, passadas por concessão a empresas privadas que administram e investem nessas rodovias. E elas são consideradas, no conjunto, as melhores. Não que todas elas sejam perfeitas, mas são consideradas as melhores. Quais são as ações recentes no transporte rodoviário? Primeiro, estamos procurando recuperar, modernizar, duplicar as rodovias que já existem. Nós temos uma malha rodoviária aí cheia de buracos, mal sinalizada, sinuosas, perigosas, com trânsito intenso. E aí há necessidade realmente de recuperar esta malha, né, para torná-la mais segura, mais eficiente, tá? E até duplicar, né, em muitos casos. E quando há necessidade, implantar alguma nova rodovia. Esse trabalho todo, evidentemente, depende de grandes investimentos que vêm sendo feitos com capital estatal e capital privado, ok? E lembrando, né, como nós vimos na aula anterior, a ideia básica é diminuir o percentual de cargas em rodovias e ampliar o percentual de cargas em outras modalidades de transporte. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses gráficos, turma? Olha aqui, ó, tá vendo? A malha rodoviária com 1.700.000 quilômetros, né, de extensão, a não pavimentada, que é a grande maioria, pavimentada e até ainda parte planejada, né? Tá? E aí, por jurisdição federal, estadual e municipal, lembra aquilo que eu falei? A maioria é estrada municipal sem asfalto? Aqui, ó. Tá? Maioria estrada municipal sem asfalto. Até a rodovia federal sem asfalto nós também temos, por exemplo, na região amazônica. Tá? Correto? Quanto à matriz de transportes utilizada no Brasil, tá? Dá uma observada aqui, os números são interessantes. Ó. Nós temos 61% da nossa matriz de transportes com rodovias, ainda há uma maior dependência de rodovias. Esse número foi maior, ele vem caindo. O ferroviário já está com 20%, indo para 21%. O aquaviário por água, 13,6%, perto de 14%. Dutoviário é o transporte por dutos. Oleoduto, gasoduto. Percentual ainda é pequeno, mas a ideia é ampliar, porque é um meio de transporte muito interessante, né? E barato. E o aéreo, um percentual bem pequeno, né? O aéreo, que é o mais caro de todos, o aéreo está com um percentual apenas de 0,4%. Certinho? Muito bem. Aqui um dos exemplos de uma nova rodovia que está sendo implantada, o Rodoanel. Uma obra rodoviária super importante, atrasada, já deveria estar pronta há um bom tempo. É um anel rodoviário que contorna aqui a Grande São Paulo, unindo as várias rodovias que chegam ou partem da Grande São Paulo. Sistema Anhanguera Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, Sistema Anchieta Imigrantes, Ayrton Senna, Dutra, Fernão Dias. O primeiro trecho que foi inaugurado foi o trecho oeste. Depois foi inaugurado o trecho sul, depois o trecho leste. E neste momento, né, em que eu gravo esta aula, outubro de 2021,
estamos ainda por concluir o trecho norte, que ainda está em obras. Tá ok? Muito bem. Vamos observar agora o transporte hidroviário. Lembrando, custo de manutenção baixo, transporta muita carga de cada vez, gasta pouco combustível, portanto, mais barato, polui menos, né? Só que ele é mais lento. O transporte hidroviário no Brasil não é lá muito utilizado, você viu o percentual agora há pouco, mas estamos procurando estimular o maior uso das hidrovias. Isso vem acontecendo. Como? Fabricando mais embarcações para uso nos rios, instalando mais portos nos rios, construindo novas eclusas. São aquelas barragens, né, aquelas comportas que permitem às embarcações subirem e descerem pelos desníveis dos rios. Isso permite ampliar o trecho navegável em um rio de planalto. Há várias eclusas, por exemplo, no rio Tietê. E também a instalação de terminais intermodais. O que é isso? São terminais de cargas que integram modelos modais de transportes diferentes, permitindo flexibilizar mais os trajetos. Tá? Repito, esse trabalho vem sendo feito, isso vem permitindo ampliar o transporte hidroviário pelos nossos rios. O Brasil tem uma grande quantidade de rios navegáveis aí. Tá? O problema, por exemplo, neste ano de 2021, crise hídrica, um ano mais seco, menos chuvas, e aí o transporte hidroviário fica até interrompido em vários rios. É um problema a se considerar. Né? Nós temos algumas hidrovias nesse ano de 2021 semi-paralisadas, né? Ampliando o uso de caminhões em estradas. Por exemplo, no Rio Paraguai, por exemplo, na hidrovia Tietê-Paraná. Isso é alvo de noticiários neste ano de 2021. Aqui, turma, eu relaciono algumas hidrovias de destaque, mas eu vou apresentar aí a partir do mapa que eu vou colocar na tela. Aí estão os nomes para você conferir. Agora, vamos olhar o mapa? Aqui, ó, o mapa. Nós temos aqui, ó, a hidrovia Tietê-Paraná tem se tornado cada vez mais importante, hein? Numa área de grande desenvolvimento econômico. A hidrovia do Rio Paraguai, o Rio São Francisco, navegável de Pirapora, em Minas, até Juazeiro, na Bahia. A hidrovia dos rios Tocantins, Araguaia, do rio Tapajós, Amazonas, Madeira, Amazonas. Deveremos ampliar também a navegação pelo rio Xingu. O sistema do rio Jacuí e Lagoa dos Patos, saindo pelo Oceano Atlântico. E outros. Né? Aí alguns destaques para vocês. Né? Ok? E aqui, para ilustrar uma imagem, né, de como é uma típica embarcação fluvial. É diferente dos navios que vão pelos oceanos. São barcaças de fundo chato, né? Colocadas juntas, formando um comboio, tá vendo? Puxadas por um rebocador ou empurradas por um rebocador. Imagina a quantidade de carga aqui, como é grande, né? Quantos e quantos caminhões não estão sendo retirados das estradas através desse tipo de transporte, gente? É super interessante, né? Muito legal. Bom, navegação marítima. Vamos continuar com o transporte pela água, só que agora pelos oceanos. Né? Essa navegação marítima, turma, ela pode ser de dois tipos. A navegação marítima de cabotagem, ela é feita junto ao litoral, junto à costa. Os navios vão indo de um porto ao outro, levando mercadorias de um estado ao outro. Super importante para o comércio interno. E a de longo curso, para ir de um país a outro, de um continente ao outro, atravessando os oceanos, importante para o comércio externo. Ao longo da nossa história, a navegação marítima de cabotagem foi bastante importante. Mas, desde o momento em que nós optamos prioritariamente por rodovias,
devido à instalação da indústria automobilística aqui no Brasil, a navegação de cabotagem perdeu importância. Atualmente, nós estamos revendo isso. Há um conjunto de medidas que estão sendo alteradas na legislação, conhecidas como BR do mar, se você observar essa expressão, para reestimular a navegação marítima de cabotagem, para que ela volte a ser muito importante. Porque é um verdadeiro absurdo você ficar pensando em caminhões levando mercadoria, por exemplo, do Rio Grande do Sul para o Pará. Não tem sentido, vai pela navegação marítima de cabotagem, né? Não é verdade? Então, muito do que a gente manda aí de caminhões pelas estradas, percorrendo o Brasil inteiro, vai por navio, né? A navegação marítima de cabotagem. Super interessante. É um meio de transporte mais barato, gente. Transporta muita carga de cada vez, gasta menos combustível, polui menos, custo menor. Ok? Muito bem. Para o transporte naval, vamos lembrar que o Brasil tem um litoral bastante extenso e muitos portos. Joia. Beleza. Só que faltam navios. Como é que a gente pode solucionar isso? Estimulando a indústria de construção naval, né, para fabricar mais navios. É uma medida, isso vem ocorrendo, mas não é de curto prazo, né? Não é da noite para o dia que se resolve isso. Deficiências portuárias. Portos com equipamentos antiquados. Falta uma área adequada para armazenagem. Portos com problemas de segurança. Portos em que a carga e descarga é demorada. O custo de operação portuária é alto. E aí tem que fazer o quê? Investir para modernizar, para fazer com que esse porto se torne mais eficiente. Ou então, o porto é bom, mas o acesso a ele não é. E aí o porto acaba sendo subutilizado por dificuldades de acesso. Então, tem que fazer o quê? Também investir. Investir para melhorar o acesso ao porto. Seja por rodovia, ferrovia, hidrovia ou vários modelos de transportes, vários modais de transportes. Tá ok? Mais uma vez, esse trabalho depende de investimentos, e os investimentos, mais uma vez, vêm sendo feitos com capital estatal e privado. E já temos vários portos administrados pela iniciativa privada. Aqui, turma, um mapa ilustrando a navegação marítima de cabotagem, né, que vai levando as mercadorias de um porto ao outro. O Porto de Manaus recebe navios de grande porte, tá, gente? Porque o Rio Amazonas aqui permite, né, a circulação aí de embarcações de grande calado. Né? Aqui, turma, uma relação dos principais portos marítimos do Brasil, vocês têm isso na sua apostila. O Porto de Santos é o primeiro colocado em valor de mercadorias em toda a América Latina. O Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão, e o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, são os dois primeiros colocados em volume de carga, em tonelagem. Eles movimentam milhões de toneladas de minérios durante o ano. Tá? Já falamos deles anteriormente. Agora, apenas para ilustrar, turma, né? Olha, aqui nós temos o Porto de Suape, em Pernambuco. É um porto novo, amplo, moderno, permitindo até a formação de um distrito industrial aqui ao redor. Só que, por enquanto, subutilizado. Este é o Porto de Pecém, lá em Fortaleza, no Ceará, também novo, amplo, moderno, com área disponível aqui em volta, também subutilizado. Mas por que os dois ainda são subutilizados? Porque o acesso a eles precisa melhorar. O que a gente poderia fazer para melhorar o acesso ao porto de Suape e Pecém? Precisamos fazer aquilo que eu falei para você na aula anterior a essa.
concluir a estrada de ferro transnordestina. É ela que vai dar o acesso melhor a esses dois portos. Volte lá na aula anterior de transporte que eu falei de ferrovia. Tá? Aqui, turma, o porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, permite a atracagem de navios de grande calado, né, que transportam quantidades enormes de minérios. Tá? Aqui o porto de Tubarão, no Espírito Santo, mesmo esquema, né, também recebe navios de grande calado para transportar aí milhões de toneladas de minérios todo ano. Aqui uma imagem maravilhosa aí do Porto de Santos, turma. Olha, aqui está a Baía de Santos, Santos, São Vicente, Praia Grande, aqui, ó. Tá? Desse lado aqui o Guarujá, aqui o canal do Porto de Santos. E o porto fica aqui, ó. Só que o Porto de Santos não tem mais área para ampliar, não. Né? Dá para perceber. Só através de sua modernização, né? E melhoria de acesso a ele. Tá? Muito bem. Transporte aéreo, turma. Muito bem. Em 1994, nós implantamos o Plano Real. E o Plano Real permitiu uma estabilização na economia brasileira. A partir desta estabilização, aumentou o fluxo de passageiros e de cargas pelo transporte aéreo, que é o mais caro, né? Como nós já vimos antes, já analisamos. Né? Claro que o transporte aéreo, por ser o mais caro, ainda continua com um percentual pequeno, como nós vimos nesta própria aula, mas aumentou, tá, gente? Aumentou o fluxo de passageiros e de cargas da metade dos anos 90 para cá. Tá? Transporte aéreo, como já comentamos anteriormente, ele é adequado para grandes distâncias e para quando você precisa de urgência, de maior rapidez no transporte. Ele é adequado também para mercadorias que tenham menor peso, não aquelas mercadorias grandes, enormes, de peso enorme, né? Mercadorias menores, de menor peso e de maior valor unitário, tá? De maior valor agregado. Aí o transporte aéreo, ótimo. Nós temos muitos aeroportos pelo país, mas também é verdade que muitos deles com deficiências em infraestrutura. E aí tem que investir, né? Para modernizar e melhorar o aeroporto. Tá? Então, falta modernização. E muitas vezes também investir também para melhorar o acesso ao próprio aeroporto. Nossa, Claudinei, é igualzinho que você falou aí do transporte naval, né? Modernizar os portos e melhorar o acesso a eles. E aqui também, modernizar os aeroportos e melhorar o acesso a eles. Exatamente. E mais uma vez, também com participação do capital privado. Tá? Ok? A situação é a mesma, tá, turma? Aqui nós temos um mapa para te dar uma ideia de fluxo de transporte aéreo pelo país. E o transporte aéreo, como ele é o mais caro, né, gente? Ele é mais intenso nas regiões mais desenvolvidas, mais ricas e com populações de melhor poder aquisitivo. Ou seja, aqui no Brasil, Sudeste, sem dúvida nenhuma. Aqui nós temos os portos de maior movimento, os aeroportos de maior movimento no país. Estado de São Paulo, por exemplo, aqui na capital paulista, aqui na Grande São Paulo, o aeroporto de Congonhas e de Cumbica em Guarulhos. No Rio de Janeiro, Galeão, né? E Santos Dumont. Na Grande Belo Horizonte, o aeroporto da Pampulha e de Confins. Né? Também de grande movimento, o aeroporto de Brasília, de Foz do Iguaçu, né? E outros aí pelo país. Para finalizarmos a aula, turma, vamos insistir um pouco naquela palavra que eu usei algumas vezes, a intermodalidade, o chamado transporte intermodal. Por que esse termo? Porque ele integra vários modais, várias modalidades de transportes. Integra rodovia, ferrovia, hidrovia, rotovia, transporte aéreo. A ideia é otimizar
diminuir os custos, flexibilizar trajetos, otimizar a logística. Então, hoje, tanto no Brasil quanto no mundo como um todo, a ideia básica é essa: é reduzir os custos, é otimizar esse transporte em escala local e global, né, usando a ideia da intermodalidade. E muitas vezes isso depende também dos chamados portos secos, também conhecidos como estações aduaneiras. São aqueles locais, não no litoral, quer dizer, não é num porto marítimo, daí o termo porto seco, é um recinto alfandegário, onde já se faz todo aquele trabalho necessário de recepcionar a carga, de fiscalizar, vistoriar, autorizar o embarque, autorizar o despacho, tudo feito antes de chegar no porto marítimo. Mas chegando no porto já está tudo ok para já colocar no navio, né? Já agiliza muito, porque senão o porto fica congestionado, né? Tá? Perfeito? Muitas vezes. Então aí, turma, olha só, um mapa para vocês de portos secos espalhados pelo Brasil. Tá? E, mais uma vez, com maioria aqui no Sudeste, e é a região que mais depende desta intermodalidade de transportes. Né?